Olá pessoal, aqui é Fabiano Solar do Perdigueiro Boot. Vim hoje apresentar para vocês um novo robô que a gente está criando, tá? Que é o Perdigueiro Renda Fixa, tá? Perdigueiro RF, certo? Então, né, como falei no vídeo anterior, ele é um robô que vai operar apenas a renda fixa, tá? O Tesouro Direto. Certo? Então nós vamos fazer a arbitragem do PU, tá? Do preço unitário dos títulos do Tesouro Direto. Tá? Então aqui são 7 robôs agora, certo? Depois no final da apresentação tem mais dois que eu vou apresentar. Tá? Então é o Tesouro IPCA, é um robô que opera o Tesouro IPCA 2026, tá? Ele é para teste por enquanto, tá? Quem quiser usar ele não tem problema, certo? Ele foi treinado, tá? Com dados do Tesouro IPCA de 2024, tá? Porque não tem dados suficientes do Tesouro 2026, tá? O Tesouro IPCA 2035, certo? Tesouro IPCA 2045, Tesouro IPCA com juros semestrais, tá? De 2040. Tá? Ele também está para teste, tá? Foi treinado com dados do Tesouro IPCA 2035, tá? Que não está sendo mais aberto, tá? Esse era um dos melhores de operar, então acredito que não vamos ter problema com esse também, Tesouro 2040, tá? O Tesouro IPCA com juros semestrais de 2055, também ele é para teste, tá? Foi feito com o treino dele com dados do Tesouro Direto IPCA de 2050, também eram os melhores de operar em 2035 e 2050. Também tem o Tesouro Prefixado 2023, Tesouro Prefixado 2026, Tesouro Prefixado com juros semestrais 2031. Então são 8, desculpa, né, eu tinha falado que era 7, mas são 8 robôs. Tá? O Selic a gente, né, não trabalha, não faz sentido a gente botar um robô para operar Selic, tá? Então eu vou explicar, eu vou tentar ser bem breve, assim, para não ficar longo o vídeo, tá? E tem algumas telas aqui, vocês parem, dão pausa no vídeo para olhar os dados direitinho. Eu vou comentar alguns e vou explicar tudo de um direito. E nos outros eu vou passar, vou dar um tempo ali, comentar alguma coisinha só, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, os princípios básicos, os princípios dos robôs, tá? Ele opera o PU, preço unitário dos títulos do Tesouro Direto, tá? Então tu vai ter que ir lá no teu home broker, tá? Ou direto no Tesouro Direto, né? Comprar aquele título, aplicar o título, né? E resgatar depois, certo? O objetivo principal dele é ganhar 10% em até 100 dias. Tá? Isso aqui é uma coisa que tem que ficar focado na mente da pessoa que vai operar esses robôs. É ganhar 10% em até 10 dias, em até 100 dias. Tá? Uma ponderação, 10% é o valor bruto. Tá? Tem que considerar a alíquota do imposto de renda, que deve ser 22,5%, tá? Mais as taxas de custódia do Tesouro Direto, que é 0,25% ao ano, se eu não me engano. Tá? Mesmo assim, se vocês não estão ganhando os 10% do que estão pagando bastante imposto de renda, tá? Vocês estão ganhando dinheiro com renda fixa, tá? É muito importante isso, certo? Um alerta, tá? Nunca saiam da operação antes de fechar um mês, tá? Para não pagar agora esqueci a outra taxa lá, IOF, se eu não me engano, tá? O resultado bruto de um deles que eu calculei, tá, é 266,67% do DI do ano em 100 dias. Tá? Então, para vocês verem que se tu vai deixar o teu dinheiro em renda fixa, tá, e estão te dando 10% ao ano ou, sei lá, 110% do DI ao ano, esse aqui vai te dar, né,
que eu calculei, né? 266,67 do DI do ano em 100 dias. Então ele é muito mais. O ano comercial tem 252 dias, né? 253, acho que esse ano. Não sei direito, tá? Então tu vai ver que vai estar bem aplicado aqui. O resultado líquido é em torno de 7,5%, que eu nem falei, né? Em 100 dias, tá? E é 200% do DI em até 100 dias. Por que eu coloco em até 100 dias? Porque ele pode te dar o retorno, esses 10%, tá? Antes, certo? Por que eu não fiz ele um pouquinho mais longo para ser 6 meses? Porque não adiantava, tá? Porque se ele der antes, se tu pegar, depois a gente vai ver os dados, se tu pegar antes dos 6 meses, né, vai ter que pagar igual essa alíquota aí, certo? Então, mas tem, para quem conhece, quem sabe operar a curva do PU, né, vai poder alongar a sua estratégia e ganhar bem mais, certo? Então eu vou apresentar aqui o primeiro, o Tesouro IPCA de 2026, como eu falei, né? Ele é um teste, tá? São dados do Tesouro IPCA de 2024 que foram treinados, tá? Então os dados são 1.689 dias, tá? O robô tem 11 variáveis no treinamento, tá? É um robô de inteligência artificial, então não é um robô entra aqui, sai ali, entra aqui, ele é bem complexo, tá? Aquilo que eu falei anteriormente, né? Ele foi feito com dados de 2000, do Tesouro IPCA de 2024, porque ele não tem dados suficientes de 26. Então a gente vai fazer um teste para ver se a gente pode ou não usar esses dados aí. Senão a gente tem que esperar ter dados suficientes para a gente poder ter o título de 2026 para poder entrar, porque foi esses dados foi em fevereiro, 10 de fevereiro, 9 de fevereiro, foi que o Tesouro mudou mais uma vez os títulos que eles estão vendendo, tá? Os acertos no treinamento desse robô, tá? Foi de 98,52%, tá? Desses 1,48% que, vamos dizer assim, deu erro, 52% deles foram que não deu entrada. Ele deveria dar entrada, mas ele não deu entrada. Então não aconteceu nada, tu não perdeu dinheiro, né? E tu não deixou, só deixou de ganhar, tá? 48% deles foram porque não atingiu o objetivo de 10% e não porque perdeu dinheiro. Então esse é o grande lance dos robôs de renda fixa, tá? Eu calculei aqui embaixo, 0,72%. Agora eu vou seguir aqui, depois eu vou ler isso aqui, eu vou terminar essa apresentaçãozinha aqui e aí eu comento aqui, tá? Fazendo essa correção de tirar esses 52 que não deu entrada, porque não deu entrada não é erro, né? A gente não pode considerar. Esse robô, tá? Teve uma assertividade de 99,28%, certo? Como falei, eu retirei os falsos negativos, tá? E aí ele ficou 0,72 que não atingiu o objetivo, mas também não perdeu dinheiro. Ele só não atingiu os 10% em 100 dias. Ele pode mais para frente atingir, tá? Ou que eu sugiro é que você saia da operação com um lucro menor de 10%, certo? Não estou dizendo que é um robô que vai acertar sempre, que ele é perfeito, tá? Isso aqui foi os dados de treinamento, isso aqui é dado estatístico, tá? A gente não sabe o que vai acontecer no mercado. E outra, isso aqui é trade de renda fixa, então fique bem claro isso, tá? O drawdown máximo desse robô foi de 3,01%. Então, o máximo que ele desceu depois que tu aportou o dinheiro lá, que tu comprou, foi 3,01%. Tá? Um detalhe muito importante aqui, para quem sabe operar a curva do PU, tá? Dependendo do número de dias que deu o alerta de entrada, porque ele vai dar várias vezes, ele vai dar hoje, vai dar amanhã, vai dar depois de amanhã, ele vai ficar uma semana, 10 dias dando entrada ainda, tá? Dependendo desse número de entradas que ele deu depois que tu fez a compra, tá? Tu pode ou tu sai da operação com teus 10%, tá? Se não, se tu sabe operar a curva do PU, tu pode seguir o mesmo número de dias depois que ele deu entrada, tá?
Com isso você pode ganhar toda a extensão da curvatura do PU, tá? Mas indico isso, deixo bem frisado aqui, somente para aquelas pessoas que sabem operar a curva do PU do Tesouro Direto, certo? Tá? Quem não sabe operar, eu acredito que se contente com uns 10%, tá? Que já é muito dinheiro, né? Aqui tem os dados dele do drawdown, que eu quero mostrar sempre isso para vocês, tá? Então, na parte de baixo lá, percentual de drawdown, tá? Ele foi de 0 a 3, tá? 3%, vamos dizer assim, 0 a 3%. A frequência maior de drawdown é entre 0 e 0,5, pelo que eu estou vendo nesse aqui, certo? De 0,5 a 1 é 28%, então aqui nós já temos quase 80%, né, de drawdown em 1%, em até 1%, tá? Aqui do lado tem as medidas, tá? O resumo descritivo desse teste aí, tá? O mínimo que ele achou foi 0, né? Óbvio, né? Então não teve drawdown, tá? Não teve drawdown. O primeiro quartil, os primeiros 25%, tá? Das incidências, tá? Foi 0. Então 25% de todas as entradas ele não deu drawdown, tá? Ele teve uma mediana de 0,44, então ele pegou, contou quantos tinham lá, quantas entradas teve, né? Que foram 163, que está ali embaixo, né? E pegou, chegou 163, vamos dizer assim, 160 por 2, 80. Ele pegou lá no 81 e 82 e ele viu qual era o que estava dando, tá? Qual era o drawdown que estava dando, tá? Então ele deu de 0,44 com 18, tá? A média de drawdown é 0,57%, tá? E aí tem os outros dados ali. O terceiro quartil, tá? É menos de 1% ainda. Ó, veja bem, esse robô ele é muito poderoso. Esse terceiro quartil é 0,93%, tá? E o máximo de drawdown foi 3,01%, tá? Então tiveram daqueles 1.683 entradas, ele entrou 163 vezes. Ele deu entrada 163 vezes, tá? E um dado bem interessante aqui, ó, que 52 vezes ele não teve drawdown, tá? Ele entrou e já saiu ganhando, tá? O percentual de drawdown de 0 de drawdown é 31, quase 32%, 31,90%. Tá, pessoal? Então esses são os dados desse Tesouro IPCA de 2026. Esse aqui, eu fiz uma explicação melhor aqui, nesse aqui dos dados aqui, tá? Para depois eu não precisar fazer as mesmas ponderações, vocês vejam cada um, vão parando e vão analisando ali. O que acontece, tá? Eu sugiro para vocês vejam qual é o melhor drawdown para vocês, tá? Veja qual é a melhor medida, né? Se é o drawdown, se é a assertividade, tá? Se é o primeiro quartil, se é o máximo de drawdown, tá? Então eu vejo aí, eu deixo livre, né, essa escolha para vocês, para se adequar ao que vocês querem, né? Porque isso aqui é um trade. Isso aqui é um trade de Tesouro Direto. Então vai ter queda, pode dar errado, pode perder, né? Não é porque ele está em 99% que ele não pode perder. É só que nesse período de treinamento todo que eu fiz, basicamente quase sempre foi com quase todos os dados disponíveis de Tesouro Direto, ele não deu erro. Só isso, é só isso que está dizendo. Não é que ele não pode dar, tá? Não é um robô 100%. Tomei uma água, desculpa. Tá, então vou explicar aqui. O Tesouro IPCA de 2035 também foram com 1.691 dias, tá? Com 11 variáveis de treinamento. Todos eles são de inteligência artificial, tá? Vamos focar depois nos próximos só no número de dias, tá? O número de acerto no treinamento foi de 96,51%. Desses 3,49%, tá, de erro, 55,93% foi porque não deu entrada,
tá? Mas deveria ter dado entrada. E os 44,07 foram porque não atingiu o objetivo de 10%, tá? Fiz a correção ali tirando os falsos negativos, tá? Então esse robô acertou 98,46 vezes por cento. Não vezes, 98,46%, tá? Foi o que eu fiz, retirei as entradas falsas negativas, que a gente chama, ficou 1,54 que não atingiu o objetivo. Esse já teve um drawdown mais alto, tá? Porque ele é uma curva mais longa, tá? Ele é de 2000 para 2035 o vencimento desse título, tá? Então ele teve um drawdown de 17,21, tá? Ele é um também dos que são melhores. Os longos geralmente são sempre melhores de operar, que são onde estão as maiores taxas, tá? Mas assim, fiquem à vontade, tá? Também a mesma coisa, né? Todos eles, eu não vou falar mais do detalhe operacional ali, porque todos eles, tá? Vocês podem seguir e alongar a curvatura do PU, quem souber, tá? Quem não souber, sai nos 10% ou sai nos 100 dias, certo? Aqui tem os dados estatísticos dele, ó. Então depois eu vou dar um tempinho para... Não vou explicar tudo aqui, só vou mostrar assim para vocês poderem dar tempo de pausarem e verem cada um deles aqui. Mas também tem 55%, né, entre 0 e deve ser 2,5% de drawdown, tá? Tem um percentual de 0 aqui de drawdown de 17% quase, tá? Então o cara entrou e não perdeu, não tomou calor em nenhum momento, certo? Tem a frequência, quantas vezes ele entrou nesses 1.600 e poucos dias lá. Então tá, era isso, pessoal, nesse aqui. O Tesouro IPCA de 2045, ele tem 659 dias, ele ficou um robô com menos dias, mas eu preferi fazer ele com menos dias, tá? Mas com dados fiéis, que são dele, tá? Teve um acerto de 97,27%, desses 2,73 que ficou 50% entrada falsa e 50% é que não atingiu o objetivo de 10%. Corrigindo ele, tá? Deu 98,63% de assertividade, tá? E ficou 1,37% depois de ajustado, tá? Que não atingiu o objetivo de 10%. Teve um drawdown alto também, porque é uma curvatura mais longa, tá? Eu não sou economista, tá, pessoal? Então não vou explicar, não vou ensinar, né, como operar isso aí, tá? Mas geralmente as mais longas elas são mais sensíveis às oscilações, então por isso que lá tá o jogo, vamos dizer assim, tá? Não quer dizer que os curtos também não dê jogo, tá? É bem pelo contrário, tá? Aqui estão os dados dele, tá? Teve 22% de zero drawdown, tá? Entrou 465 vezes, enfim, tá? Então aí os dados para vocês analisarem. Tesouro IPCA com juros semestrais, tá? De 2030, foi testado com os dados do Tesouro IPCA com juros semestrais de 2035, que é ótimos, tá? Era um dos melhores de operar, certo? 1.689 dias, tá? Então ele vem completo. A taxa de assertividade dele 94,49%, tá? Desses 5,51% de erro, 39 foram falsos negativos e 60,22 foi que não atingiu o objetivo de 10%. Corrigindo ele, 96,68%, tá? O drawdown máximo dele foi de 4,51, um drawdown bem baixo, tá? Que eu vou mostrar os dados aqui, vou fazer um comentário sobre ele. Olha só a quantidade de... é fenomenal esse aqui, né? Porque quase 50% dele tu não tem drawdown, né? Tu entrou e não sofreu calor, tá? Não oscilou para baixo, vamos dizer assim, certo? É bem importante isso aqui. Olha, dei uma olhada na mediana ali, ó, quase zero, tá? A média 0,73, menos de 1%. Então isso aqui também é um robô muito bom. E ele entra bastante vezes. Olha, 30% do tempo, de todo aquele estudo mais ou menos, né? Vamos dizer assim, 30%, 25%. Então
É muito bom esse robô aqui, tá? O que acontece? Mesmo esse robô sendo muito bom, o que acontece? Esse aqui paga juros semestrais. Então, o que acontece? Dentro desses 100 dias, tá? Tu vai ganhar, provavelmente, talvez, né? Não vou dizer provavelmente, mas talvez tu ganhe os juros pagos pelo tesouro, tá? E aí, o que acontece? Quando paga o tesouro, paga os juros semestrais, ele ajusta o preço. E mesmo ajustando o preço, tá? Ele teve drawdown muito baixo. Então vale a pena observar esse teste aqui, certo? Eu vou tomar mais uma aguinha aqui. Aqui também temos o Tesouro IPCA com juros semestrais de 2055, tá? Os dados treinos dele foi o de 2050, que era muito bom de operar ele. Também 1689 dias. Esse aqui eles são muito parecidos, vão ser muito parecidos. Tá? A taxa de assertividade dele 94,73, por quê? Por causa exatamente dos juros semestrais que não são computados. Às vezes ele deu ele diz que não atingiu o objetivo de 10%, mas tu ganhou juros, né? Então tem que levar isso em consideração. E aí tem vezes que tu ganhou os 10% e ganhou o juro ainda semestral, certo? Então aqui estão dados, né? 42% dele foram 42,70% foram falso negativo, que devia entrar, mas não entrou. 57% foi porque não atingiu o objetivo. Corrigindo ele, deu 96,98%. Certo? Teve um drawdown máximo de 7,36%. E a mesma coisa que do Tesouro de 2030. Tá? Ele teve um drawdown de 7,36% porque ele pagou juro. Tá? Então ele pagou juro, foi e voltou. Tá? Isso por causa da curvatura do juro. Certo? Aqui estão os dados dele. Daí então é uma analisada, ó, como é importante ver esses gráficos aqui, parar, dar um pause ali, analisar direitinho, tá? Interessante aqui, ó, dentro dos 1.600 e poucas lá, de todos os dias, ele deu muita entrada, olha só, 705 vezes. Então, imagina se vocês juntem todos esses números aí, vocês vão ver o quão poderoso é esse robô, certo? Tesouro prefixado, certo? De 2023, ele tem 1965 dias, tá? São todos os dados. Teve uma assertividade de 98,97%. Desses 1,03%, 60% foram falsos negativos, tá? E 40% foram que não atingiu o objetivo de 10%. Corrigindo ele deu 99,59% de assertividade, certo? O drawdown máximo dele foi de 9,04%, certo? Aqui nós temos os dados dele, olha só a quantidade de o percentual de zero de drawdown, 27%, isso é muito alto. O cara entra e não sofre calor, é tranquilo, entendeu? Assim, pra mim, né, eu olhando esses dados aqui, pra mim é bem tranquilo fazer isso aqui, tá? Mas vocês veem que lá no final também, nos últimos lá, ele deu uma subidinha, tá? Mas enfim, os dados estão aqui para vocês analisarem o que vocês querem, até para dar minha sugestão, dar um stop uma hora que vier contra vocês preservarem, e vocês vão ver que o robô ele é tão bom e depois vocês recuperam isso aí, certo? Então, assim, eu acredito que stop nas operações, principalmente de trade, são essenciais, certo? Mas é minha opinião só, tá? Respeito todas as outras. Tesouro prefixado de 2026, ele foi treinado com os dados de 2025, tá? Então 1 ano de diferença, é bem bom esses dados. Também 1935 dias, bastante dado. A taxa de acerto dele foi de 96,55, sendo que do que ficou dos 13,45 que deu errado, 59,18 foram que não entrou, mas devia ter entrado, e 40 foi 82 que não atingiu o objetivo, certo? Então, corrigindo, ele teve uma assertividade de 98,59%, tá? E um drawdown máximo de 10,57%, certo?
Aqui estão os dados dele, então também, ó, ele teve 63% entre 0 e 0 e 1 pouco ali, certo? É muito alto, tá? Ele não é um robô que entra muito, vocês veem aqui, ó, que ele é um robô que deu 231 entradas, mas ele é um robô bem assertivo também, certo? Por último, tá? Só um momentinho que eu vou tomar mais uma água, que já tô gravando, eu gravei vários vídeos agora. Tem um tesouro pré-fixado com juros semestrais de 2031, tá? Deu 1.689 dias, tá? Taxa de acerto dele 98,88%, tá? Então ele foi calculado com os dados dele mesmo, tá? Não foi treino. O treino foi feito com os dados do passado dele, tá? Isso é muito importante também saber, tá? Desses 1,12% né, que deu erro, 31% foi que era para ter entrado e não entrou. 68,42% dele foi que não atingiu o resultado de 10%. Tá? Corrigindo, tá? Ele deu 99,23% de assertividade. Tá? Teve um drawdown de 4,66%. Tá? Bem baixo, eu achei, por ele ser um título longo e que pague juros semestrais. Então, assim, como tu tá lá no trade, né, a hora que dá o desconto dos juros semestrais, que eles corrigem, né, o preço do título, tá? Vocês estão ganhando 2 vezes ainda, mesmo assim com um drawdown bem baixo. Eu acho muito interessante isso aqui. Aqui, vejam também com seus próprios olhos, quase 45% é drawdown zero. Tá? O primeiro quartil com drawdown zero. Tá? A mediana quase perto de zero. Tá? Então, mas também é um robô que entra pouco, né? 294 vezes. Certo, pessoal? Então, não vou me delongar mais aqui para não ficar mais longo do que já está esse vídeo. Então, os próximos passos do nosso perdigueiro RF, o perdigueiro de renda fixa, tá? É fazer o robô Fixa 11 e o robô IMAB 11, tá? Eles vão ser uns robôs também de inteligência artificial, tá? Que operam essas duas ETFs na B3, são negociados diretamente no HB, tá? Vai ter vídeos específicos para eles, tá? E uma coisa interessante aqui, uma vantagem deles, de que a gente vai poder tirar proveito disso, é que incide 15% só no lucro. No lucro dele, tu vai tirar 15%, né, para pagar para receita. Tá? Nos outros, vocês vão geralmente pagar 22,5%. Então, é bem interessante isso aqui, mas depois a gente explica melhor. Certo, pessoal? Muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês me procurem. Tá? Vejam se encaixa para vocês esse produto aqui. E qualquer dúvida que eu puder tirar sobre os robôs, tá? E não sobre como operar a curva do PU, o que tu indica para mim, né? Porque a gente não pode indicar nada. Eu só posso apresentar o produto para vocês, certo? A gente não dá consultoria, a gente faz robô, né? Então só quero deixar claro isso para vocês, tá? E vocês vejam se para vocês isso aqui se encaixa no perfil que vocês querem daqui para frente. Certo, pessoal? Muito obrigado e vamos que vamos.